Voltando para fazer o fechamento da live de hoje das 5 emoções, falamos de todas as emoções e vamos fazer um fechamento rapidinho, chamando a Paula aqui para fazermos esse encerramento dessas. Paulinha chegando. Quem tiver pergunta já manda pergunta. Eba, voltamos. Top, voltamos. Só para fechar. Tava gravando lá primeiro para não dar nada errado, né? Tá dando um eco? Você tá com algum outro ligado aí? Computador? Computador. Tá. Não sei se tá alto, mas qualquer coisa vê o som aí. Bom, a gente só voltou, então, para fazer esse fechamento. A gente falou da repugnância, o quanto algumas situações nos repugnam. A neurociência hoje, ela tá ali já estudando e querendo minimizar e reduzir apenas para 4 emoções básicas, que é a raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Mas existe aí algumas literaturas que ainda falam do nojo, da repulsa. E aí, assim, pra gente fechar, né, até mesmo porque eu tô indo daqui 10 minutinhos, tem monitoria lá dos alunos de PNL, do curso do nosso parceiro aí, Felipe Gibim, e aí a gente trabalha aí dentro de uma programação também, tudo a ver com emocional. PNL tem tudo a ver com emocional, inteligência emocional. Mas bora lá. Então, vamos lá. Emoções básicas: raiva, tristeza, medo, alegria e vamos colocar aí essa repulsa, né? Quando geralmente vem a raiva, então entendendo que a emoção vem de um estímulo externo ou interno, que me gera, que é um gatilho para que surja a reação emocional, que é um processo neurofisiológico do qual eu não controlo, na maioria das vezes a raiva nasce. Falando em raiva, a raiva nasce e toma uma proporção diante de um obstáculo ali, de uma situação que eu interpreto como algo intransponível, né? Muitas vezes eu quero muito fazer algo, eu quero resolver aquela situação e eu me vejo ali não conseguindo ter superar essa situação, e isso vai me deixando com raiva. Então, uma injustiça que você não tem como resolver, ou que você quer resolver com as próprias mãos, como a Andréia colocou aqui. Você fica com raiva porque você não consegue fazer isso. Então, é mudar ali, e gera, o que ela gera? Uma agressividade, e é um desequilíbrio da tua própria força que vai te gerar ali uma consequência de conduta do que você vai fazer. Então, raiva nasce geralmente de um obstáculo intransponível e vai te trazer ali como um efeito, uma agressividade, você vai querer se defender ali, fisicamente, vai aumentar ali, a tua força vai ser alterada, por isso que ela é uma energia. Medo. Emoção do medo vai surgir diante de uma interpretação ou um perigo real. Então, ou uma interpretação de um perigo, de algo, de uma situação que a minha mente entende que é perigosa para mim, uma exposição, um falar em público. Imagina só uma pessoa que foi muito criticada, muito julgada, humilhada, ter que falar em público. A mente dela interpreta que aquilo é um grande perigo. Então vai vir o medo de falar em público, vai vir o medo de se expor, vai vir o medo, muitas vezes, de se relacionar com uma pessoa, porque já foi perigoso isso no passado. Eu amei, eu me entreguei, e eu quebrei a cara, me dei mal, a pessoa me abandonou, me traiu. Então, relacionar com alguém é perigoso. Então, o medo sempre vai vir para nos proteger de uma situação real ou imaginária. E aí, qual que é o efeito colateral disso? Ou eu vou partir para o ataque, ou eu vou fugir daquela situação. Então, ou eu vou sair me relacionando com todo mundo, atacando geral, né? Porque eu tenho medo de me relacionar e me machucar, então eu me relaciono aí antes de eu ser abandonado, eu abandono, antes de eu ser traído, eu traio, mas eu tô atacando a situação. Eu tenho medo. Ou eu vou fugir, não me relaciono com mais ninguém. Né? Então, ou você foge, ou você luta. Ou eu luto, ou eu mato, ou eu morro. É o que o medo faz. E aí, muitas pessoas também trazem a questão da trava, da inércia, da paralisia. E aí já não é uma reação que o medo traz, mas é um pós-medo também. Né? Aquela coisa do tipo, eu não sei o que fazer diante dessa situação, eu vou paralisar.
A fobia tem muito disso, às vezes a fobia, né, o medo fóbico ali, ele traz uma trava ali, ó, uma reação exagerada do medo na proporção pode paralisar-se em frente a alguma situação. Então, se você tiver um medo muito exagerado de alguma situação, você paralisa e não faz. Mas não que seja exatamente aquele processo emocional que vai te gerar o impulso imediato. No impulso imediato, você mata ou você morre, você luta ou você foge. Já é algo Né, Dani? imediato, porque você sentiu e reagiu dessa forma. Quando o Uhum. medo te paralisa, ele te bloqueia, e como a Paula falou, é como se você estivesse numa cadeira de roda, ou clientes falam a palavra estou sentindo que eu estou uma bola de ferro, engessado. Ó, nossa, várias simbologias aí, né? E o que acontece? É porque você ficou no medo durante um bom tempo. Então, você perdurou nesse medo e já teve fisiologias aí de travas, né? Próprias fobias, sensações no corpo reais, taquicardia, suor frio, ai, mão fria, a boca no estômago, e sentindo que vai morrer, porque você já ficou nesse medo durante um bom tempo. E aí sim você se sente paralisado, engessado, com a bola de ferro na mão, estou sentindo que eu estou amarrado, sufocado, né? Sempre vem essas Sensações. sensações misturadas. Você ficou um bom tempo no medo, né? Teve aqui uma pergunta da Elaine, né? Era isso, Elaine, que fala como controlar a compulsão por doce, né? Já veio essa emoção, né, de vontade de comer doce. Isso é uma história para uma outra live que amanhã, anote aí, vai estar a Aline Amaral e nós vamos falar Boa! exatamente sobre emagrecer. Ela vai falar Uhum. dos 5 sabotadores, eu acho que é isso, 4 ou 5 sabotadores que te limitam para não fazer você emagrecer e exercício físico. Então, Helena Peçanha, vem amanhã na live com a Aline Amaral e comigo, ok? Hoje Agora, você. por quê? Porque o emagrecimento, esse controle, você precisa entender qual é a emoção que te faz comer. Então, se existe controlar a vontade, tá? Mas existe a vontade de comer é um comportamento pós uma reação emocional. Ou seja, você tem uma emoção ali, ou você tá muito, ou é a tristeza, um processo de tristeza, um processo, ou até um sentimento ali que perdura, e aí te Sim, faz essa vontade aí de comer. Então vem pra live amanhã com a Aline, que é especialista aí no assunto de emagrecimento, porque e vai tudo que nós contribuir. vamos falar é com o nosso relacionamento, né? Com nossa vivência. Eu vou Uhum. falar, Eliane, não tenha doce em casa, não tenha doce, que aí você não vai comer. Mas é uma resposta muito vaga, né? E Não eu é tô controlar a vontade, né? Eu também estou comendo doce nessa quarentena. Eu tenho 2 crianças, estou fazendo brigadeiro. Ontem eu fiz brigadeiro. Então, tipo, tô Uhum. comendo. Então, assim, é interessante isso, né? Então, venha para a live amanhã. A próxima, já falamos da raiva, já falamos da tristeza, do medo. Não, aí falamos da raiva e falamos do medo. Tristeza, resumão então da tristeza. Tristeza surge quando? Diante da percepção de perda, diante da Perda. percepção de dor. Eu perdi, eu tive um prejuízo, algo doeu em mim, e aí com essa sensação, né, de perder, como se algo fosse tirado de mim. Então a tristeza, ela vem da perda, né? O processo emocional que surge da perda, da percepção de perda. E o que ela gera na gente? Aí sim a gente pode falar que ela traz muita paralisia, trava, né? Essa inércia, essa falta de aceitação das situações, a perda de recursos, né? Poxa, eu não enxergo recursos, eu não enxergo soluções, Do a perda túmulo. energética. Por isso que as pessoas que, quando estão num processo depressivo, falam que não sentem energia, né? Então a Não sente tristeza nem de não tem tomar banho, vontade. não sente vontade de A, tomar banho, não vê luz no fim do túnel, apatia. não vê perspectiva. É, Uhum. e as frases, né? Eu não sirvo para nada, se eu morrer vai ser melhor. Então, não ignore essas falas, né? Não adianta você ficar, vamos lá, abrir na cortina, vamos dançar, muda tudo, para com isso. A pessoa sente isso, é real para ela. Uhum. Não é frescura. Depressão é uma doença
E não foi de um dia para a noite. As pessoas acham que foi de um dia para a noite. Morreu o pai. Ai, depois de morrer o pai, a pessoa se afundou na depressão. Ela já estava há um bom tempo vivendo uma tristeza e ninguém percebeu. Colocou uma máscara da alegria, o palhaço do circo, mas na verdade estava numa profunda tristeza por uma perda anterior a essa. Qual foi? Aí precisa investigar. Qual foi essa perda? Ou até uma sucessão de interpretações de perdas, de não saber lidar com a perda, de não saber aceitar as perdas que a vida tem, né? Porque a nossa vida ela é feita de ganhos e perdas. Sempre. E o que eu vou aprender com essa perda? Às vezes perdeu o emprego, aí depois perdeu um namorado, aí depois perdeu o emprego, aí abriu uma empresa, quebrou. Aí é só desgraça. Não passou na prova, né? Perdeu a vaga de uma prova, então tudo isso. Então, às vezes, o padrão condicionado a não saber lidar, né? A não ter essa aceitação diante das perdas, a tristeza vem nesse momento. E ela pode ser desde uma depressão, como a Déia está falando, como normalmente qualquer pessoa que tenha uma perda, uma sensação, uma percepção de prejuízo na vida vai vir com a tristeza. Então perceba, né? O que você sente que está perdendo, que está te trazendo essa tristeza. Então a tristeza, percepção da perda, gera paralisia. Enquanto a raiva, a energia, né, te traz aquela força descomunal na raiva, a tristeza é o contrário, ela mina a tua energia, ela te traz a apatia, ela te traz essa melancolia, tudo isso. E a repulsa, né? A repulsa vem de algo que me gera realmente uma situação de afastamento. Isso. Afastamento, eu quero me afastar daquela situação, esse é o comportamento. E ela vai vir quando eu enxergo uma situação como algo totalmente atípico e fora daquele comum, normal, de que eu entendo que é o mais apropriado. E aí, quando eu vejo algo assim, o que é uma pessoa normal? Uma pessoa normal é uma pessoa saudável. Uma pessoa que não tá normal fisicamente, uma pessoa que tá num acidente, tá lá toda cortada, desensanguentada. Já me traz aquela repulsa daquela situação quando eu não sei lidar, porque médicos olham pessoas, né, sangrando e tal, então é esse lidar. Quando eu vejo, me gera uma repulsa ver uma pessoa numa situação de abuso, ou quando eu presencio alguém, um abusador ali no ato abusando de uma pessoa, e isso me traz uma repulsa. Então vai vir dessas situações. E aí o que eu vou querer fazer? Eu vou querer afastar, repelir, né, e vai me gerar esse nojo. E a alegria, ao contrário da tristeza, ela vai vir quando que surge a alegria? Quando eu tenho uma percepção de ganho, quando eu tenho uma percepção de conquista, quando é prazer, quando é recompensa, quando tá tudo maravilhoso. Partiu festa, né, Paulinha? Venha. Vantagem, ganho, né? Isso traz a alegria. E aí, qual que é o efeito da alegria? Eu quero cada vez mais me aproximar daquilo. Eu quero cada vez mais ter aquilo na minha vida. Euforia, né? Que delícia. Euforia, que delícia. Exato, mas em contrapartida ela também vai trazer a cegueira, né? Então, para tudo é entender o processo. Esse foi o resuminho. Quer complementar esse meu resumo? Nossa, perfeito. E até na repulsa, né? Quando os pensamentos também de outra pessoa, que são os contrários aos meus padrões, os meus valores e tudo, eu repulso aquela pessoa sem antes conhecer, sem dar abertura para conhecer aquilo. Falar, não quero, não quero, não quero. Não, mas você nem viu. Eu não quero. Não. Mas calma, vamos ver. Então a repulsa também tem esse lado de que, ok, eu vi, não quero. E tipo, calma, vamos olhar com outros olhos? Vamos olhar de uma forma diferente? De um prisma diferente? Será que se você for lá de uma forma diferente? E aí quando você vai e vê de uma forma diferente, você tem outra perspectiva. Mas até então você já repugna, já expulsa, sem antes conhecer. Então, antes de você entrar nesse padrão de repulsa, se pergunte por que eu estou expulsando? Por que eu estou me afastando ou afastando o outro? O que isso quer conversar comigo? O que isso quer falar comigo? Será que eu já vivenciei algo assim e não quero experienciar? Casamento, né? Tem uma amiga que falou, poxa vida, todos os caras que eu encontro, eles me
me chutam, não querem ficar comigo. Eu falo, são eles ou será que não é você? Não, mas realmente eu Que não está quero casar. afastando. Que está afastando. Então se perceba, né? Até que ponto essa aversão é sua ou é do outro, né? Uhum. E é importante para todas as emoções, no geral, acolher, né, Deia? Então acolha. A visita vai vir, ela é inesperada, ela é indesejada, acolhe, né? Abre, faz ela sentar no teu sofá, conversa com ela, né? Perceba o que, que aconteceu que fez com que ela batesse na tua porta, né? O que, que você viu, o que, que você sentiu, que situação você passou e o que, que você lembrou que fez com que ela... Então, ó, é isso. O que, que ela está querendo te falar? Então, perceba. Diante disso, comece a transformar a sua percepção em relação a essas situações e esses gatilhos que fizeram com que ela acontecesse e coloque recursos dentro disso. E a partir disso, transformando, você vai transformar também o teu comportamento frente a surgir essas emoções. E aí você passa então a educá-las, não a controlá-las, mas educá-las. Olha, lá atrás aconteceu isso e por isso você está aqui me falando sobre isso. Naquela época eu enxergava, eu percebia as coisas dessa forma. Mas hoje, com este recurso, eu percebo de uma outra forma. Então, nesta situação, você não precisa mais bater na minha porta. Nessa situação, pode ficar lá na tua casa, que eu já entendi. Eu já tenho recursos para lidar com isso. Deia, você consegue pontuar aí um recurso para cada uma dessas emoções para aprender a lidar? Então, para todas eu vou precisar perceber que a emoção está vindo, eu vou precisar acolher, eu vou precisar entender e racionalizar isso tudo, eu vou precisar transformar tudo isso para depois eu otimizar tudo aquilo que acontece depois no meu comportamento. Mas você tem aí uma listinha aí de recursos para cada uma delas? Não tem uma listinha aqui pronta, mas pensando, né, com isso que você falou, a raiva. Quando a raiva vem, primeiro, né, a gente já falou desse acolher, mas acolher e falar, cara, como eu posso transformá-la de uma forma diferente, como eu falei, né, de transformar essa sua raiva em algo positivo, fazendo bem para um coletivo, deixar um legado. Usa a energia dela, né? A energia dela. A tristeza veio, quando veio aquele o ócio criativo que eu costumo dizer, né? Quando você está introspectivo, usar essa tristeza como uma obra de arte, por exemplo, né? Compor uma música, fazer um poema, mesmo que triste, né? Os poetas faziam muito isso, Fernando Pessoa, escreviam quando estava na melancolia, e sai uma obra de arte que pode alguém olhar e transformar, então a tristeza pode servir aí como arte. Vem da reflexão, do aprendizado, né? De entender aquela dor. O medo, né? Você tá com medo, o recurso é olhar para o medo. Olhar para o medo e falar o que você quer me dizer. E aí aprender e fazer essa amizade com o medo, de você, passinho por passinho, aprender, né? Como o medo de dirigir, por exemplo. Você acolher e falar, eu só vou sentar no carro. Eu vou sentir tudo, tô sentindo tudo, tô tremedeira, tô com a perna tremendo, mão tremendo, parece que eu vou desmaiar no volante. Só sentou no carro, amanhã senta de novo. Então é um recurso que você pode fazer. A coragem de arriscar, né? A coragem de arriscar. Você tem o seu medo aí, você sabe qual é. Então já falamos da raiva, da tristeza, do medo. Do medo, da alegria. Tá muito alegre, partiu sexta-feira. E aí você vai olhar, olho no espelho e vai falar, cara, será que essa revista Caras vai vender? Lá dentro, como eu tô me sentindo? E aí escreva, um recurso você pode escrever o que realmente você está sentindo. Se você tem vontade de chorar, mas está aqui só com um sorriso de revista Caras. Perceba e acolha se essa tristeza é realmente uma tristeza só de alegria, máscara. Né? Alegria de máscara. Essa alegria só tá uma alegria de máscara, ou se lá no fundo você tem essa tristeza, né? Até no filme Divertidamente, a alegria era o centro das atenções e a tristezinha lá, e depois no final do filme a tristeza fez seu papel. E a alegria, ela não percebe nada, ela não sabe as coisas que estão acontecendo, né? Ela não está atenta. Então, um recurso para a alegria é a atenção, eu acho, né, Deia? É estar atento. Às vezes você tá tão eufórico que você não tá vendo as merdas que tá acontecendo do teu lado aí, né? Você não tá vendo uma pessoa na tua família sofrendo, você não tá vendo que você tá indo por um caminho que vai dar merda.
e vai dar merda, mas você tá, eu sei consertar essa merda, eu sei. E a tristeza tá te falando, olha, vai dar merda. Olha, eu não te falei? Então, acolher esses dois lados. E o nojo da aversão é se dar, estar aberto a, vou me permitir Percepções, isso, né? percepções, ok? Então, ó, nossa live, Fechamos! fechamos, toca aqui, Pauleta. Uhum. Deia, já aproveita, faz o convite aí pra galera, né? A gente postou na rede social do Constelar a jornada aí de 15 Sei. dias, né? 15 dias, ó, dia 6 de julho, é uma segunda-feira. Eu vou ficar com 15 dias com vocês, com a jornada, o código da constelação sistêmica. Então, eu tenho um curso de Constelar Transforma, e nessa jornada, antes, vocês vão conhecer um pouco o que é constelação familiar. A cada aula, né, que são aulas curtas de 10 minutos, todos os dias, Pílulazinhas, né? pílulas de conhecimento sobre o que é constelação familiar, o que é essa terapia, como ela transforma as pessoas, e meu curso é o Constelar Transforma, Constelar Transforma aqui do Instituto Hero, e vão assistindo os dia 6 de dezembro, começa e termina no dia 24, e depois tem mais surpresas aí. Sim, gente, já prepara, porque assim, ó, o fechamento no dia 24 é o último dia, porque dia 25, né, daí no dia seguinte, já deixem aí na agenda que vai É ter um um workshop. Aí, assim, fecha o ciclo dos 15 dias com um workshop no sábado com a Deia. Então, aproveita, vai na nossa bio daqui do Instituto, já entra lá, entra no canal do Telegram, porque a gente vai estar sempre passando lá as informações de como que vai ser o workshop, como vai funcionar, falar sobre as inscrições para esse workshop, então aproveita e entra lá. Ó, E segue aí esses próximos dias. ó, só vou responder a pergunta da Elaine, é isso? Foi a Elaine? Eu É, não tô... tava vindo a ver agora. que ela falou, faz uma live por falta de sono. Eu sonho demais e fico cansada. Nossa, no meu curso de Constelar Transforma, a gente falou agora, né, na última aula, com essa turma online, ao vivo que eu tenho, sobre os sonhos, né? Tem gente que acorda e não lembra dos sonhos, e tem gente que lembra dos sonhos. Todos nós sonhamos. Acontece, Elaine, que você não deve estar dormindo, tá com insônia. Pode ser uma coisa diferente assim. Mas vamos, gostei do bate-papo, hein, Paula? Vamos falar sobre Sim, sono? né? Falar sobre sono, como as emoções afetam o nosso sono, como que é esse processo, né? Que faz com que a gente esteja muito alerta na hora que não é para estar, que é para dormir. Exatamente. E o que fazer, né? Dicas de como fazer e ter um sono repousante. E aí, com as terapias, a gente tem várias dicas, até óleos essenciais. Elaine, gostei aí, vamos fazer sim. Tá bom? Eliane, boa dica. Gente, Eliane, fechamos aqui o nosso resumo e amanhã venham para saber aí sobre energia e vitalidade com a Aline Amaral e a Deia. Amanhã tá a Deia com a Aline aqui, tirar uma foto? tá bom? Vamos tirar uma Beijo, foto. Deia. Ah, tira foto? Tira aí. Foi? Printei. Beijo. Boa. Tchau. Tchau.